Tem negociação bem encaminhada com o meio atacante do Flamengo. Vamos trazer mais detalhes desta história, a preparação para o duelo de domingo diante da equipe do Grêmio. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Daqui a pouco vamos falar sobre Matheus Gonçalves, hein? Jogador muito perto de ser reforço do Cruzeiro. Vamos trazer os detalhes dessa negociação, ainda não está fechada, mas bem encaminhada. Antes, a preparação do Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Grêmio, o jogo no domingo, 8h30 da noite, Mineirão, transmissão do Amazon Prime. A preparação será encerrada neste sábado, na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro vai ter aí o time definido pelo técnico Leonardo Jardim, lembrando que Eduardo cumpre suspensão, foi expulso lá naquele jogo diante do Vitória, e o Christian está de volta. Depois de cumprir suspensão no jogo diante da equipe do Vitória, a tendência é que Wanderson reconquiste aí o lugar entre os titulares, ele que acabou ficando fora do duelo diante da equipe do Banfield por causa de um incômodo no último treinamento ainda lá no Espírito Santo. A expectativa, claro, também pela lista dos relacionados, aí vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, quem serão os jogadores que o treinador vai levar para este compromisso. Vale aí para o Cruzeiro muito, hein? Uma retomada, quem sabe podendo até, dependendo do duelo do Flamengo, neste sábado diante do São Paulo, aí o jogo do Cruzeiro iria valer a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, em caso de tropeço do Flamengo diante do São Paulo, o jogo no Maracanã, na tarde deste sábado. E aí, vamos acompanhar a abertura da rodada de número 13 da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre a venda de ingressos, ainda indo de forma mais tímida. Eu já acho que é pouco provável que teremos um público acima de 35 mil torcedores. Vai ficar ali na casa de 30 a 35 mil, a não ser que a venda melhore de forma considerável nas próximas horas e também ao longo do sábado e, claro, ao longo do domingo. Dependendo aí desse jogo do Flamengo, né? Se o Flamengo tropeçar diante do São Paulo, aí aquela turma vai animar ainda mais a comprar ingresso, porque o jogo poderia deixar o Cruzeiro na liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro em caso de vitória diante da equipe do Grêmio. Vamos falar sobre Matheus Gonçalves, que tem tudo aí para ser reforço do Cruzeiro na sequência da temporada. A conversa nos últimos dias, o Cruzeiro tinha procurado mais no início da janela, o Flamengo fez uma pedida inicial de 8 milhões de euros, e aí a história não foi para frente. O Cruzeiro procurou o Flamengo nos últimos dias, fez uma proposta para comprar um percentual maior, o Flamengo retornou com uma contraproposta diminuindo o percentual, e aí os clubes fecharam em um valor, 3 milhões e meio de euros, por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves, que acertou todas as bases com o Cruzeiro, e o que falta acertar é a forma de pagamento. O Cruzeiro propôs uma forma de pagar aí em um curto espaço de tempo, o Flamengo pensa em uma outra possibilidade e as partes devem caminhar para um desfecho, a não ser que o Flamengo mude o que está palavrado em termos de valores. O Cruzeiro topa pagar aí os 3 milhões e meio, aceitou, ao invés de ser 70%, 50% dos direitos econômicos, e agora é só a questão do pagamento, pelo menos é a última informação que a gente tem, faltando definir aí esses últimos detalhes, se serão aí algumas parcelas em um curto espaço de tempo, ou se menos parcela, ou se uma parcela única, tudo isso está sendo conversado, ainda obviamente não tem nada assinado, e é oficial somente
quando toda a papelada for assinada. Mas o Cruzeiro tem o ok do Matheus Gonçalves, uma conversa entre os presidentes, Pedro Lourenço e o BAP, definindo o valor, e aí agora discutindo apenas essa questão do pagamento para aí começar a troca de documentação. Isso ainda não aconteceu, porque falta só ajustar essa questão e até se caminhar também para um pedido do Flamengo para pagamento à vista deste valor, acho que não teria problema para o Pedro Lourenço fazer esse Pix, assim como fez com o Fabrício Bruno. Mas as conversas ainda continuam e assim que tiver o desfecho, a gente vai trazer. Claro que a ideia do Cruzeiro é que a negociação seja concluída no final de semana, para que no início da outra o Matheus Gonçalves possa já estar em Belo Horizonte. Vinha treinando normalmente, então não demoraria tanto tempo assim para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, que inclusive já conversou com o atleta e quer muito o jogador na toca da Raposa 2. Matheus Gonçalves, então, negociação bem encaminhada. Ainda não está concretizada, porque só vai fechar tudo quando definir essa forma de pagamento e começar a troca de documentação para a assinatura dos respectivos clubes e depois a assinatura do jogador com o Cruzeiro. O Cruzeiro que, ao meu ver, né, tá fazendo um movimento muito interessante aí com a contratação do Matheus Gonçalves. Né? A gente está falando de um perfil que o clube tem mostrado aí com as especulações, que é o perfil que o clube está buscando, um jogador jovem, promissor, com potencial de revenda. E assim, aparentemente parece que o Flamengo fez jogo duro ali no percentual, né? Poderia ter sido até um pouco melhor ainda, né? 70% eu acho. O Cruzeiro queria inicialmente, estaria comprando o jogador, mas eu acho que ficou de bom tamanho ali, só pelo fato de você tirar uma joia ali do Flamengo se confirmar, né? Esse meio tem potencial para ser vendido por um valor muito alto e também dá retorno técnico, né? Se vier um jogador mais velho não, mais pronto, né, junto com ele para poder somar aí no ataque do Cruzeiro, cara, eu acho que vai ter sido um movimento muito interessante aí da diretoria que, né, de fato mostra o caminho que eles querem seguir, né? O Matheus Gonçalves é um nome que a gente já conhecia, né? O Cruzeiro já tinha tentado envolver ele em negociações no passado, né? Teve a história lá do Matheus Pereira, depois teve uma outra um outro movimento do clube que a gente o Flamengo estaria pedindo aí mais de 8 milhões de euros pelo jogador, mas é assim, o nosso amigo aí, né, o Pelaipe, ele deu um prazo, aparentemente vai acontecer alguma coisa aí até o final desse prazo, e é um nome que de fato me agrada, Valor. Boa, Baú. Agora também querendo ouvir a opinião, já dando uma boa noite, né? Bem-vindos aqui ao Conexão 5 Estrelas. E já para darem as respectivas opiniões, eu falo primeiro com você, Bruno. Boa noite, tudo bem? Satisfação em recebê-lo aqui no Conexão 5 Estrelas. E quero que você fale a respeito da sua opinião com relação a uma possível contratação do Matheus Gonçalves, que é de fato o jogador que interessa ao Cruzeiro e tem negociações em curso. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui. Retirar uma joia do Flamengo, depois de pagar à vista o zagueiro do Flamengo, demonstra como que o clube tem um projeto que está evoluindo em poder financeiro, né? Agora, um jogador de 19 anos ele está sujeito a instabilidades de desempenho. E me preocupa, até li algumas pessoas no chat falando, é refúgio do Flamengo, ou isso não resolve o nosso problema. É que esse jogador chegue com uma pressão de resolver a ponta direita, né? Sendo que ele está em desenvolvimento, né? A transição para o profissional ela não é de uma vez. Às vezes o jogador passa ali
aos 21 anos para de fato começar a poder ser titular. Eu acho que ele é acima da média, tem todo o potencial para tomar uma vaga antes disso, mas eu fico com medo só em relação à expectativa que a torcida cria do reforço. Dando boa noite também para outro convidado aqui na Samuca TV, no Conexão 5 Estrelas, Ivo Chagas. Tudo bem? Boa noite. Você falando a respeito desta possibilidade do Cruzeiro contratar, quem sabe, né? O meia atacante Matheus Gonçalves. Um abraço, boa noite, Ivo. Boa noite, Valu. Boa noite, Baú, Bruno. Agradecer primeiramente pela oportunidade de estar aqui nesse gigante que é o Samuca TV. Bom, Valu, eu vou falar a verdade. Eu acho que essa contratação tem tudo para ser uma das melhores contratações dos últimos tempos do Cruzeiro. Em relação ao valor que está sendo pago, porque a gente tem que considerar isso também, né? 3,5 milhões hoje para uma joia de um time como o Flamengo é um valor que é quase mixaria. Eu acredito, não sei se essa informação existe de algum lado, Valu, que estamos aí falando de 50% daquela que seria a multa rescisória do atleta dentro do futebol nacional. Talvez muito próximo disso. E só por isso o Cruzeiro consegue fazer esse movimento nesse momento. O Flamengo manteria 50% do atleta, o que faria com que no futuro, né, daqui, 2 ou 3 anos, se o atleta conseguir jogar bem no Cruzeiro, vai ser vendido por muito mais do que isso e o Flamengo também vai ter um percentual interessante. Não sei se essas informações são confirmadas, mas me parece que o empresário não estava satisfeito com o fato dele não ter minutagem no time principal do Flamengo. E isso também abriu portas para que o Cruzeiro chegasse mais forte nessa negociação. Claro, não está fechada, né, como todos nós ainda sabemos disso, não está fechada ainda, mas tudo indica que vai correr para um final positivo aí. Eu acho que é uma excelente contratação, sinceramente, Valu. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor cruzeirense. Matheus Gonçalves foi uma contratação assertiva aí da diretoria do Cruzeiro? Já use o espaço para comentário para deixar a sua opinião sobre esse jogador que está próximo aí de ser fechado com o Cruzeiro. O Cruzeiro que nas últimas horas tentou jogador estrangeiro e acaba aí fechando com uma cria do Flamengo. Vi muitos comentários de torcedores reclamando, né? No ano que, se for para contratar jogador jovem, o Cruzeiro tem as peças que estão voando no seu elenco sub-20. Deixa aí então nos comentários o que você pensa sobre isso.